ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Olá, meus amigos, bom dia. É muito bom revê-los, reencontrá-los e poder compartilhar a palavra de Deus nesse momento, nessas horas tão importantes que nós temos aqui, que são as horas dedicadas à oração, como foi dito, e também ao estudo da palavra de Deus. Você que está no norte, no nordeste, no sudeste, você que está aí em São Paulo, daqui a pouco eu estou chegando em São Paulo, vai ter reunião essa semana aí. Você que está agora bem pertinho de nós, aqui em Brasília, ou está um pouco mais distante no Rio Grande do Sul, enfim, sejam bem-vindos a essa sala. Sejam bem-vindos também vocês que estão talvez fora do país. É muito bom saber que pessoas de diferentes lugares também estão conectadas aqui conosco. É muito bom poder compartilhar a palavra, é muito bom resgatar aquilo que nós já começamos, que é o estudo do livro O Grande Conflito. Aqui nós estamos de novo para continuar com essa série que procura levar a você as descobertas maravilhosas deste livro que tem muita coisa importante a nos ensinar. Bem, o tema de hoje do Grande Conflito é o capítulo de número 37, que fala no título original como nós a única salvaguarda para o ser humano, né? Mas no título do livro que nós temos hoje, uma linguagem mais acessível, é a proteção. O foco principal desse capítulo é nos falar que só existe uma maneira de nós nos mantermos seguros diante dos problemas, diante das investidas sucessivas de Satanás, diante do último grande conflito. Só existe uma maneira. E a autora diz que maneira é essa. Eu vou agora entrar nesse tema, mas antes de entrar na apresentação do livro Grande Conflito, eu quero levar você à Bíblia, porque o foco principal deste capítulo é falar que a única maneira que nós temos de nos proteger diante dos enganos, diante das tentações, é a palavra de Deus. E eu quero convidá-lo agora a abrir a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo número 3, ok? Colossenses, capítulo número 3. Em Colossenses 3, nós vamos encontrar aqui um pensamento de Paulo muito importante. Não somente um pensamento, mas um conselho, uma base sólida para a vida cristã. Veja o que ele diz. Colossenses, capítulo 3 e versículo de número 36, veja o que Paulo escreveu. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vamos aqui entender esse verso a partir da primeira frase que Paulo diz, a primeira palavra que Paulo diz, habite. Paulo está aqui dizendo para mim e para você que a palavra de Deus precisa ter um lugar especial, não temporário, mas permanente em nossa vida. Paulo está dizendo, claro que nós somos templo, né? Nós somos templo do Espírito Santo, mas também essa habitação, além da pessoa do Espírito Santo, precisa habitar a palavra de Deus. Nós temos que ser pessoas que hospedam para sempre, permanentemente, a palavra de Deus em nós. Então perceba bem aqui que nessa época de tantas informações, de tantos vídeos, de tantos cortes que a gente vê por aí, o texto está dizendo que é a palavra de Deus que deve habitar em nós. E perceba mais a forma, a palavra que Paulo menciona com relação à intensidade dessa palavra. Ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, Paulo aqui está dizendo que a gente não pode ter pobreza da palavra de Deus em nossa vida. Nós não podemos ser escassos da palavra de Deus em nossa vida. Não pense que a palavra de Deus é algo para ser manuseado só por pastores, por líderes ou por professores de teologia. Não é isso que o texto está dizendo. Paulo está falando aqui para os colossenses, está falando para uma igreja real, de pessoas reais, com desafios reais, está falando aqui para dona de casa, está falando aqui para agricultor, está falando aqui para pescador, está falando aqui para artesão, está falando aqui para
o seu público, e o seu público é o povo da igreja. E Paulo está dizendo aqui para essa classe de pessoa, que eles, todos os membros dessa comunidade, deveriam levar a sério a palavra de Deus, mesmo que a palavra de Deus, claro, eles não tinham todos os livros da Bíblia, mas eles sabiam o que significava a palavra de Deus, e mesmo aquilo que aparentemente poderia ser tão pouco, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Por que que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós? Por quê? Porque quando nós temos a Bíblia, como livro de estudo, como livro de devoção, como livro em que nós nos aprofundamos constantemente, esse livro nos leva a desenvolver pensamentos. E esse livro lido, meditado, refletido, pesquisado, nos leva a incorporar, pela ação do Espírito Santo, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus sonha para todos nós. Quanto mais escute essa frase, quanto mais você ler a Bíblia, mais o pensamento de Deus fará parte dos seus pensamentos. Quanto mais você lê a Bíblia, mais os pensamentos de Deus, esses pensamentos, farão parte agora dos seus pensamentos. Existe algo na psicologia que diz o seguinte: quando você pensa, você sente, você age. Pensamento, sentimento e atitude, e ação. Bem, se nós estamos lendo a Bíblia e nós estamos percebendo a revelação de Deus para nós sentimos isso porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, automaticamente o nosso proceder, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes serão moldadas, dirigidas pela palavra de Deus. Então, note uma coisa: nós precisamos, como cristãos, levar muito a sério que a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós. Eu vou aqui falar algo que, quando eu era adolescente, eu aprendi logo na igreja, né? Na igreja. Inclusive, eu tenho aqui na minha biblioteca algumas meditações antigas. E se você for ver as meditações antigas, você vai encontrar lá, sabe o quê? Lá embaixo, como se fosse uma espécie de nota de rodapé, você vai encontrar o ano bíblico para adultos e o ano bíblico para juvenis. É claro que hoje nós trabalhamos com Reavivados por sua palavra, que é uma outra alternativa de você estudar. E se você faz isso, parabéns, isso é muito bom. Mas não se esqueça de uma coisa: no passado a gente lia a Bíblia em um ano, em um ano. E há pessoas que dizem assim: não, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas como eu já falei aqui nessa sala certa vez, as pessoas têm uma quantidade de tempo muito grande para gastar, às vezes em celular, em redes sociais, e às vezes a gente não tem tempo para ler um pouco mais a Bíblia. E aqui eu quero fazer um apelo para você. Por favor, gaste mais tempo com aquilo que fará diferença em sua vida espiritual. E o que fará diferença em sua vida, na sua caminhada cristã, é a palavra de Deus. Posso contar com você para isso? Mais compromisso, mais empenho no estudo da palavra de Deus? Posso contar? Coloque isso aqui, ó, no seu coração. Ninguém, como cristão, nenhum cristão, pode ter um contato com esse livro sagrado aqui, ó, gente, de maneira superficial. Se você tiver uma experiência superficial com a Bíblia, seu cristianismo será superficial. Se você tiver uma experiência profunda com as Sagradas Escrituras, o seu cristianismo será profundo. Você sabe por quê? Porque a palavra revela quem Deus é, o que Deus pensa, como Deus age. Na palavra nós encontramos as promessas de Deus, a boca de Deus. Então eu quero dizer que é por isso que nós somos edificados. Nós não somos edificados, acima de tudo, pelas palavras que saem da boca dos pregadores. Nós somos edificados, acima de tudo, pelas palavras que saem da boca de Deus. Baseado nisso, veja, por favor, alguns pensamentos desse estudo de hoje. Nesse estudo de hoje, Ellen G. White, ela vai dizer o seguinte, capítulo de número 37, veja o que ela fala. Preste atenção nesses detalhes. Deus conduz seus seguidores à Bíblia como a única como a única proteção contra o poder dos espíritos maus. Satanás, olha que coisa interessante, usa toda a estratégia possível para impedir que as pessoas obtenham conhecimento da Bíblia. A falsificação,
será tão parecida com o verdadeiro que será impossível identificar a diferença entre ambos, a não ser pelas Escrituras. Bem, parece que a princípio, nos erros que irão surgir, espiritismo, doutrina do inferno, a guarda do domingo, etc., como já foi apresentado aqui nessa sala, parece o seguinte: não, mas é muito simples, eu vou abrir ali a Bíblia, então eu vou ali para o versículo, acolá e tudo já vai ser resolvido. Nem sempre vai ser assim. A Bíblia, ela contém tesouros que você não vai encontrar na superfície. A Bíblia vai exigir que você reflita sobre aquilo que você está lendo. Então, se você tem um hábito, e, gente, isso aqui é muito sério. Se você tem um hábito de ser consumista só de vídeos, dificilmente você vai desenvolver sua capacidade reflexiva. Se você gosta muito de vídeo, né? Vídeo de WhatsApp, vídeo de YouTube, vídeo de redes sociais, não há problema se você faz isso, tá? Mas se você é uma pessoa que vê isso com muita frequência, e você automaticamente se acostuma no padrão de consumo mental, a só assistir e não a pesquisar, e não a ler, e não a refletir, você sabe o que é que vai acontecer? Você vai se tornar um cristão superficial. Superficial. Você sabe por quê? Porque você não está exercitando sua capacidade analítica e reflexiva. E a Bíblia, ela não pode ser lida de qualquer jeito. Ela exige de você que você pare, que você reflita, que você pesquise para ir até a profundidade do que ela está apresentando. E eu vou explicar isso daqui a pouco, quais são os efeitos e as coisas que não são suficientes quando você está estudando a Bíblia, tá? Bom, mais outro pensamento aqui interessante. Só serão capazes de honrá-lo por meio do entendimento correto do seu caráter, seu governo e seus objetivos, agindo em harmonia com ele, e aquilo está fazendo a conexão com a palavra de Deus. As profecias descortinam o futuro diante de nós com clareza quase tão grande quanto a explicação de Cristo aos discípulos sobre sua morte ao terceiro dia. A maioria dos seres humanos não quer a verdade bíblica, pois é contrária aos desejos do coração pecaminoso. Satanás supre com os enganos que tanto amam, mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia. Essa frase para mim é muito inspiradora, sabe? Mas Deus terá sobre a terra o povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como a norma de doutrina e base de todas as reformas. As opiniões de todos os homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como uma prova em favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor. Mas e uma coisa, como é que eu posso reconhecer o assim diz o Senhor se eu não estou familiarizado com o assim diz o Senhor? Então, eu preciso ter na minha mente que eu preciso me organizar para estudar a palavra de Deus, a me aprofundar nela, a memorizar textos que podem me manter firmes, a colocar em minha mente e meu coração as suas promessas. Todas as tardes de domingo, eu estudo a Bíblia com um casal de advogados, aqui em Brasília. E ontem à tarde, às 5 horas da tarde, a gente estava estudando. A gente estava estudando. E ontem foi sobre o sábado. Nós estamos tendo 3 estudos bíblicos seguidos sobre o sábado. 3 estudos seguidos sobre o sábado. Eu trabalho o sábado no Antigo Testamento, o sábado no Novo Testamento. Depois, no último e terceiro estudo, a gente vai guardar o sábado juntos. Ele vem para minha casa, a gente faz o pôr do sol, a gente vai para a igreja, a gente faz um programa à tarde, né, de visitação, enfim. Então, eles vão guardar o sábado, aprendendo do meu lado como se guarda o sábado. E quando ele me perguntou o seguinte: pastor, me explica mais isso. Eu tinha que ir para a Bíblia. Eu tive que abrir Isaías 58. Isaías 58, 3 vezes, vai falar de não ande nos seus caminhos, não procure sua vontade,
Não seja guiada pelos seus sentimentos na observância do sábado. 3 vezes Isaías 58 vai falar sobre isso, em um versículo apenas. Como é que a gente consegue ter respostas para tantas perguntas quando você está estudando a Bíblia com alguém? Elas vêm porque você já estudou a Bíblia em algum momento. Elas vêm porque o Espírito Santo, entenda bem, amigos, o Espírito Santo ele não vai fazer aquilo que você não está fazendo. O Espírito Santo ele vai trazer a memória, ele vai resgatar aquilo que você leu, que você estudou, que você refletiu. Então, eu quero aqui fazer um apelo para vocês. O capítulo 37 do Grande Conflito diz assim: nós não podemos, diante das provações que nós teremos no futuro, de nos mantermos firmes, de ficarmos de pé, se a palavra de Deus não for o sólido fundamento da nossa vida cristã. Então, a gente precisa levar isso muito a sério. A palavra de Deus, ela não foi produzida, preparada para uma elite religiosa. A palavra de Deus, ela foi produzida para todos aqueles que sinceramente creem que a sua palavra é a sua revelação para aqueles que querem manter-se firmes diante da verdade. Um outro detalhe, a autora, ela diz algo que me chama muita atenção, quando ela diz assim, o seguinte, o resumo, né? É mais ou menos o seguinte: os católicos creem que o padre ou que o clero é o detentor da interpretação bíblica. Os protestantes creem que os pastores são os detentores da interpretação bíblica. E os adventistas creem que a Bíblia é sua própria detentora da interpretação verdadeira e correta. Nós somos acusados de que Ellen G. White é a palavra final para nós adventistas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A palavra final para nós, e se existe alguém que está nos acompanhando agora que seja de outra denominação, saiba que aqui é um movimento que é feito, em sua grande maioria, por adventistas. Aqui nós temos a concentração de pastores que participam desse encontro. Aqui quem está falando é representantes também da igreja, e eu posso dizer para você o seguinte: nós cremos na palavra de Deus como revelação final, absoluta, completa, total da sua vontade. Na palavra de Deus, nós encontramos a sua revelação. Nós temos em Ellen G. White uma profetisa que ela mesmo se denomina como luz maior para nos guiar à luz maior que é a palavra de Deus. Nós somos homens e mulheres que se comprometem com o assim diz o Senhor. E o que assim diz o Senhor está revelado em sua palavra. Nós colocamos a palavra de Deus em nosso coração para nós não pecarmos contra ele. Nós acreditamos que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós seguimos o conselho de Paulo, que Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Nós somos pessoas que refletem, como diz o salmista no Salmo 1, que ele diz o seguinte: que medita na lei, na palavra de Deus, de dia e de noite. Nós somos aqueles que acreditam que a palavra de Deus é a espada que é capaz de cortar juntas e medulas. E nós cremos que a palavra de Deus será decisiva para apontar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso antes da volta de Jesus Cristo. E nós cremos, como adventistas do sétimo dia, que nós queremos uma geração de pais, de mães, de pastores, de líderes. Nós queremos uma geração de pessoas, de filhos, inclusive, de jovens que estejam comprometidos pela palavra de Deus, porque cremos que o espírito de profecia na pessoa de Ellen G. White tem o seu papel, tem a sua importância, mas também cremos que a palavra de Deus, ela é a mais plena e absoluta revelação de sua vontade. Eu pergunto, você crê nisso? Você acredita nisso? Você vê que isso que eu estou falando está em harmonia com aquilo que você acredita? Aquilo que nós cremos como palavra de Deus deve moldar. Veja o que Paulo agora diz em Colossenses, capítulo 3, versículo número 16. Veja as consequências, a segunda parte daquilo que Paulo fala da palavra de Deus. Ele diz assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Notem vocês que Paulo fala: habite ricamente a palavra. E como consequência disso, qual é a base dos seus aconselhamentos? Qual é a base das suas instruções?
Qual é a base que você vai utilizar para educar, para corrigir, para pregar? Qual é a base? A base é a palavra de Deus. Outro detalhe que eu quero aqui deixar claro. Queridos amigos, chegará o tempo em que não será suficiente a pessoa quando você estiver na igreja, ou quando você estiver vendo qualquer pregador virtual, não será suficiente esse pregador ler a Bíblia. Não será suficiente. Não será suficiente as pessoas apresentarem textos bíblicos. Não será suficiente. Aí você diz, mas pastor, o negócio agora ficou complicado, né? Porque se a pessoa, ela abre a Bíblia, se a pessoa cita versos da Bíblia, e se a pessoa está pregando a Bíblia, isso não é suficiente? Não é suficiente. Por quê? Porque o suficiente é se ela está sendo coerente, se o que ela está falando está em harmonia com aquilo que está escrito. Lembre-se de uma coisa: no tempo do fim, nós não vamos encontrar um grupo de pessoas pregando a verdade e um outro grupo de pessoas que não prega nada, que não fala nada, que não abre a Bíblia para nada. Não. A gente vai ter uma saturação de pessoas abrindo a Bíblia. A gente vai ter pessoas falando o tempo todo de Bíblia, mas existe uma enorme diferença sobre aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo pregado e aquilo que está escrito. Está claro isso para vocês? As pessoas no tempo do fim não pensem que elas vão dizer, não quero saber de Bíblia, eu não vou aqui na minha igreja, não quero essa exaltação toda de Bíblia, não. As pessoas vão estar usando o tempo todo a Bíblia. Eu tenho aqui nas minhas redes sociais, às vezes eu acompanho algumas coisas, nós nunca tivemos tantos pregadores como hoje. Nunca. Nós nunca tivemos tanta gente pregando como hoje. É jovem, adolescente, é pastor, é líder. Muita gente nesse universo evangélico do Brasil, é muita gente citando hoje a Bíblia. Agora a pergunta que eu faço é: o que que eles estão falando? O que que está sendo pregado? Só existe uma maneira de você é, ter o filtro daquilo que está sendo pregado. E a única maneira, os bereanos já nos ensinaram isso. Os bereanos. Você não pode ouvir qualquer pregação e dizer, essa pregação é de Deus. Não pode. Por mais carismático que seja o pregador. A palavra final da pregação não é o que diz o pregador. A palavra final da pregação é o que diz as Escrituras. Se o pregador ele não se compromete com as Escrituras, a palavra dele não é a palavra de Deus. Então eu preciso de um filtro. E o filtro é aquilo que está escrito. Agora, se eu não tiver familiaridade, se eu não tiver envolvimento, se eu não tiver profundidade nas Escrituras, eu vou estar sem filtro. Você percebe agora? Você percebe que ler não é suficiente? Você percebe que citar versos bíblicos não é suficiente? Você precisa ter as escrituras, o filtro para separar. Opa, isso aqui é verdade. Não, 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 não. Isso aqui não é verdade. Tome muito cuidado, porque você pode, às vezes, estar consumindo coisas que não têm nenhuma relação na base bíblica, embora sejam apresentados textos bíblicos em alguns momentos. Avançando mais um pouco, diz o seguinte: muitos alegam que não faz diferença aquilo em que se crê, se a pessoa levar em uma vida decente. No entanto, a vida é moldada pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A ignorância não é desculpa para um erro ou um pecado, quando temos todas as oportunidades de conhecer a vontade de Deus. Que palavra forte é essa, não? A ignorância não é desculpa para o erro ou o pecado, quando temos todas as oportunidades para conhecer a vontade de Deus. Na página 248, a autora diz: não basta ter boas intenções, fazer o que achamos ser certo ou aquilo que o pastor diz ser correto. Nós mesmos precisamos examinar as Escrituras. Temos um mapa que aponta para todo ponto importante da jornada rumo ao céu e não devemos adivinhar nada. É o primeiro e mais elevado dever. Olha que coisa poderosa. De toda pessoa racional aprender com base nas Escrituras
qual é a verdade e então andar na luz, encorajando os outros a fazer o mesmo. Que pensamento forte é esse? É o primeiro e mais elevado dever de toda pessoa racional, gente que pensa, gente que analisa, gente que pesquisa, gente que reflete, aprender com base nas Escrituras. Não acredite em tudo que nós falamos. Não acredite em tudo que nós falamos. Por mais que nós tenhamos legitimidade, por mais que nós tenhamos influência, nós temos que chamar você para ir para as Escrituras. Porque se você não tiver uma experiência real com as Escrituras, você não poderá ter uma convicção real nas promessas de Deus. Para entender a verdade, não necessitamos tanto do poder do intelecto para o estudo. Em vez disso, precisamos sentir mais sede pela verdade bíblica do que qualquer outra coisa e anseio intenso pela justiça. Essa frase, para mim, ela é interessante porque ela diz mais ou menos o seguinte: você tem que fazer a sua parte. Você tem que racionalizar, você tem que pesquisar, você tem que ir para as escrituras. Mas existe uma coisa: a nossa capacidade reflexiva ela é limitada, mas o Espírito Santo ele nos conduz a essa verdade. Abra sua Bíblia, por favor, em João, no Evangelho que nós estamos estudando aqui agora, e vamos ver isso. Capítulo número 14. Olha o que diz. Capítulo 14. Olha que coisa interessante. Em Colossenses capítulo 3, versículo número 16, Paulo diz assim: habite ricamente a palavra de Deus em vós. Agora veja o que diz João, no capítulo 14, versículo número 17 de João. Veja o que ele diz. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque o que, que ele faz em você? Ele habita convosco e estará em vós. Paulo, em Colossenses 3,16, diz que a palavra deve habitar em nós. Agora, aqui em João, capítulo número 14, versículo número 17, ele diz que o Espírito Santo habita em vós. Agora, quando ele fala do Espírito Santo que habita em vós e também a palavra que habita em vós, veja agora o versículo número 26 de João. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que, que o Espírito Santo faz agora? Ele pega as palavras de Cristo e coloca na nossa mente para que essas palavras elas não sejam esquecidas, para que elas sejam lembradas, para que essas palavras façam parte da nossa própria vida, do nosso próprio cotidiano. Ou seja, a palavra de Deus habita em nós e quem traz vida à palavra de Deus que habita em nós é a presença do Espírito Santo que habita em nós. Quando a palavra de Deus e o Espírito fazem a sua obra em nosso coração, nós temos uma vida cristã completamente renovada, renovada, renovada. Eu não queria que vocês olhassem a palavra de Deus somente como um elemento apologético da verdade do erro, mas esse é um fator decisivo antes que Jesus Cristo volte. Mas a palavra de Deus, além de mostrar para a gente o que é verdade, o que é erro, ela nos traz vida como nenhuma outra coisa nessa vida, desculpe a redundância, pode nos trazer. Ontem, como eu falava para vocês, a gente estudava a Bíblia e a gente começou a estudar a Bíblia. O nosso tempo era de 45 minutos, a gente ontem quase foi uns 2 horas. E o casal comigo dizia: pastor, como foi rápido isso, né? Como foi rápido, como foi rápido. A palavra de Deus habitando em nós vai nos trazer um grau de satisfação muito elevado, gente. E eu preciso organizar o meu dia para que a palavra tenha o seu lugar. Vocês são muito bem-vindos a essa sala, mas nunca abra mão da sua devoção pessoal. A sala não é para substituir isso. A sala é para enriquecer isso, enriquecer os momentos que você já tem com Deus,
mas você precisa ter seu momento, só você e as Escrituras. Eu concluo apresentando mais uma citação. Olha o que Ellen G. White diz: o Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode nos levar a sentir a importância das coisas que compreendemos com facilidade ou nos impedir de distorcer verdades difíceis. Que coisa linda, hein? O Espírito Santo, ele nos ajuda a compreender e também o Espírito Santo nos ajuda nos impede, perdão, de distorcer verdades bíblicas. Muitos se parabenizam pelos atos errados que não cometem. Entretanto, isso não é suficiente para que sejam árvores no jardim de Deus. É preciso dar fruto. E nós damos frutos suficientes quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo. Eu volto aqui à frase e termino com mais um pensamento bíblico. Somente o Espírito Santo pode nos levar a sentir a importância das coisas que compreendemos com facilidade ou nos impedir de distorcer verdades difíceis. É muito triste quando a gente vê pessoas que saem da nossa igreja, ou abrem novas igrejas, ou abrem novos movimentos. É lamentável isso. Isso é distorção. Lembre-se de uma coisa para você pensar. Ó. Lembre-se de uma coisa. Toda distorção da palavra é uma recusa à obra do Espírito Santo em nossa vida. Toda recusa, todas as vezes que eu estou recusando aquilo que as Escrituras estão me ensinando, eu estou impedindo automaticamente uma resistência à obra que o Espírito está querendo exercer em nossa vida. Eu concluo com com esse versículo aqui que diz o seguinte: Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. O papel do Espírito Santo, ele é um papel duplo nesse versículo. É aquele que ensina e aquele que faz lembrar. Jeremias, no capítulo 17, versículo 8, diz o seguinte: qual é o efeito disso em nossa vida? Porque ele é como a árvore plantada junto à água, às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano de seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Essa é a vida alicerçada em Jesus Cristo. Eu preguei essa semana, sábado passado, na igreja aqui, na Igreja Central de Brasília. O tema foi a importância do sábado em nossa vida. E na saída, uma pessoa me procurou e disse assim: Pastor Lucas, é, quando o senhor pregou, me fez me lembrar do meu primeiro amor. Essa foi a frase. Mas às vezes eu tenho meus altos e baixos. E eu disse para essa pessoa o seguinte: querida, lembre-se de uma coisa. A nossa experiência com Cristo, com Sua palavra, faz a gente viver o primeiro amor todos os dias. Nunca acaba. A experiência de Deus com Sua palavra é uma experiência que o primeiro amor nunca acaba. Não existe ponto final para o primeiro amor que você tem com Deus. E não existe um primeiro amor que depois você se torna um crente frio, formal, chato. Nada disso. A vida cristã começa com o primeiro amor que nunca acaba. E quando é que eu experimento isso? Quando eu ouço Jesus falando ao meu coração todos os dias. Quando eu me recuso a viver uma vida cristã superficial. Quando eu estudo a palavra, medito na palavra, eu vou aqui só apresentar algo para vocês. No primeiro amor, o verdadeiro amor a Jesus Cristo, ele nunca acaba. Eu estou lendo
agora o livro de Colossenses. E se você olhar na minha Bíblia, Filipenses, perdão, na minha Bíblia você vai ver isso aqui, ó. Tá bem marcadinho aqui, tá vendo? É quantas vezes aparece a palavra Cristo nesse livro. Cristo, Cristo. Quantas vezes aparece a palavra Cristo? Ontem eu estava estudando é, 1 Samuel, 1 Samuel capítulo número 2. Eu marquei quantas vezes Ana chamou Deus de Senhor, de Senhor. Tá aqui marcadinho, ó. Tá aqui marcadinho. Quantas vezes? Ela chama Deus, o Senhor, na sua oração de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 vezes. Você sabe como é que termina a oração de Ana? Falando de Deus como rei e como Messias. Como é que eu consigo entender isso? É porque eu fui para o comentário bíblico? Não, é porque você leu, porque você refletiu, porque você pensou. Nesse livro aqui tem um tesouro guardado para você todos os dias. Leia esse tesouro. É de graça. Leia. Bíblia não é para teólogo. Bíblia é para o povo. Assim foi Lutero, assim foi Paulo, assim foram os reformadores, assim foi Jesus e assim devemos ser nós. Teologia não é para prateleira. Teologia é para você, dona de casa. Teologia é para você, juvenil. Teologia é para você que nunca entrou em uma sala de aula para estudar teologia. Teologia, em outras palavras, é para um povão, é para todos, para todos. A palavra de Deus não tem elite. A palavra de Deus é para todos. Que Deus te abençoe, que esse seu dia seja um dia rico ao lado de Jesus Cristo, e que a palavra de Deus seja luz para você, pão para você e vida para você. Você crê nisso? As mãos levantadas, quem crê nisso, levante sua mão e diga: eu creio, pastor. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus e bondoso Pai. No capítulo número 37 do livro Grande Conflito, é clara a revelação de que não existe outra maneira mais segura de estarmos de pé em um mundo em convulsões e em crise do que a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entesourar esses ricos ensinamentos em nosso coração. Nos ajuda a entender que a palavra é o vetor que nos dirige à tua vontade. E a tua palavra, Senhor, é um fator decisivo entre verdade e entre erro. Que a tua palavra, Senhor, é o elemento mais importante para a edificação da nossa casa espiritual. Mas, mesmo com o exercício da vontade e da razão, isso tudo não é suficiente. Nós suplicamos, Senhor, que nossa mente esteja aberta à impressão e à ação profunda do Espírito, aquele que nos faz entender a palavra e aquele que nos faz lembrar da palavra. Que o Senhor habite em nós de forma poderosa. Que presente a palavra esteja em nossa casa. Que presente a palavra esteja em nosso trabalho. Que presente a palavra esteja em nossos relacionamentos. Que presente esteja a palavra no modo que nós nos relacionamos, no modo em que nós educamos nossos filhos. Mas que também que a presente esteja a palavra no nosso compartilhar com outras pessoas. Que o fruto da palavra, os frutos da palavra em nossa vida sejam dois. Primeiro, um caráter que se parece mais com o de Cristo. E o segundo, o desejo de levar essas palavras ou essa palavra a outras pessoas. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe nesse dia. Nós oramos, crendo em tua palavra, crendo nas promessas de Cristo, crendo na ação do Espírito em nossa vida. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, Lucas, muito obrigado, pela mensagem. Louvamos a Deus pelo privilégio e oportunidade aí de termos mais uma vez um contato direto, né, com a palavra de Deus. E a gente fica refletindo, né, pastor? Porque assim, quando o senhor diz assim, no início, logo no início da mensagem, nós tivemos aí todo o conteúdo, o corpo do sermão, né? Na mensagem, o senhor diz assim que, segundo a psicologia, né? Diz assim que o que nós pensamos leva a gente a sentir e agir. E logo depois o senhor vem com essa frase aqui importante que faz a gente pensar também, né? Que a experiência superficial com a palavra, com a Bíblia, né? Vai nos levar também até uma vida cristã também superficial. Então isso nos mostra que nós devemos dedicar mesmo tempo à palavra de Deus, porque aí teremos pensamentos guiados pelo Espírito
e atos também guiados pelo Espírito. Não é isso, pastor? Exatamente, exatamente. Ah, o estudar as Escrituras é, pouco a pouco, você obter o pensamento de Deus. É como se você mantivesse sua identidade, mas o que você pensa, ela não está alienada daquilo que Deus pensa. A palavra de Deus, ela precisa estar de forma assim tão presente, tão saturada na nossa vida, que quando algumas pessoas perguntassem o seguinte para você, o que que você pensa sobre casamento? Você não dá sua opinião. Você diz o que as escrituras dizem. Olha, as escrituras dizem isso aqui. É mesmo? É. Sobre perdão, o que que você acha? Entenda bem, ó. Nós vivemos no império da opinião. Hoje, os dias de hoje, a gente chama de o império da opinião. O que você pensa? O que você quer dizer? E aí a gente coloca o seguinte: o que você acha? Nem te digo uma coisa, quando você vai para as escrituras, Deus não acha, Deus declara. Você não vê em nenhum momento nas escrituras Deus dizendo, eu acho isso. Ah, eu estou pensando. Não, Deus não faz declaração. Deus não faz declaração no sentido de achismo. Deus ele dá ordenanças. Deus dá mandamentos. As suas declarações, na verdade, isso é a revelação da sua vontade. Então, quando você lê a Escritura, quando você pensa sobre estilo de vida, eu não acho. Qual a sua opinião sobre o dia a ser guardado? Eu não tenho opinião. O que a Bíblia diz é 6 dias trabalhará, 7º dia você vai descansar. O que que você acha de casamento? Olha, eu não tenho opinião. Eu acredito nas Escrituras, que no princípio fez Deus o homem e a mulher, os dois vão deixar os seus pais, os dois vão morar um só carne. Qual a sua opinião sobre arrebatamento secreto? Eu não tenho opinião sobre arrebatamento secreto. Eu creio em 1 Coríntios capítulo 15, eu creio em Tessalonicenses capítulo número 4, que fala ali claramente, né, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados quando Jesus Cristo voltar, e o Apocalipse diz que todo olho verá. Então, quando nós temos familiaridade com as Escrituras, nós não vamos ter dificuldade de dizer o que a gente pensa, porque o que nós pensamos é o que está nas Escrituras. Bacana. E isso vai forjando, pastor, o nosso caráter, né? Claro, claro. Muito bom, pastor. Obrigado, viu? Que Deus seja louvado por essa direção e que assim seja em nossa vida. Um Amém. abraço, meu Um pastor. abraço. Perdão, um abraço. Pode Um falar. abraço. Amo vocês. É um prazer estar aqui nessa sala 57. Durante a semana toda a gente vai estar juntos. Obrigado, pastor. Deus abençoe vocês e Deus abençoe cada um de vocês aí que estão aqui agora pelo Zoom, pelo YouTube. É bom revê-los. Em nome da sala, pastor, um abraço para você também e amamos você também. Fique com Deus. Obrigado. Muito bem, meus queridos. Que bênção, né? Bacana, bacana nós termos aí esse